Eu não sei Nossa, se de repente a Paola quer comentar um pouquinho, só nesse final, sobre a ação triste, amassada e abatida da Cogna, que teve uma queda de quase 82% nos últimos 5 anos, só por para a galera enquanto. entender um pouco, né? Da perspectiva para a empresa. Muita gente, a galera que acredita na empresa, confia na empresa, é bem clara e fala de um período aí para maturação estratégica de 3, 4, 5 anos, mas eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso. Acho que você falou em algum lugar e eu não tive a oportunidade de ouvir, Paola. Essa ação, ela desperta muitas paixões nas pessoas, né? Mas a gente olha de uma maneira mais fria o negócio. É claro que ninguém tinha um Covid na conta, né? A gente já tinha essa posição antes do Covid. E a tese, eu diria que ela permanece de uma certa forma, né, inalterada. Acho que a Cogna é uma das empresas, assim, mais preparadas no mercado para esse ensino digital, né? Então, hoje se fala muito sobre ESG, né? Mas muitas das coisas que são faladas, na verdade, elas são praticamente irrelevantes, né? A empresa recicla o copinho de plástico. Puxa, legal, né? Mas isso não sei se vai mover o ponteiro, né? E esse negócio de você oferecer o ensino num ticket em que o brasileiro consegue pagar, isso tem um poder, assim, de transformação social, assim, enorme, né? Então, o ensino digital, ele foi uma alternativa para todos esses financiamentos estudantis que não deram certo, né? Nem no Brasil e nem em nenhum lugar do mundo. Isso é um grande pepino, né? Então, uma tese que a gente gosta muito. O Covid dificultou um pouco isso, porque ele precisou acelerar de uma maneira muito importante essa transformação. E quando você migra um aluno do ensino presencial para o online, você perde receita no momento inicial, né? Porque às vezes você está falando de um ticket do presencial para o online, que é 1 para 2, às vezes 3 para 1, né? Então, uma diferença muito importante. Mas, enfim, boa parte dos ajustes eles já foram conduzidos aí entre 2020, principalmente, né, 2021. Agora a empresa já está com um balanço mais limpo, reduziu bastante o número de campi. Hoje já tem uma oferta ali muito bem equacionada, então provavelmente ela será uma empresa menor do ponto de vista de faturamento, mas uma empresa muito mais rentável, né? Porque o online tem margens altas. Então, esse ano aqui de 2022, ele já não vai ser um ano, eu imagino, com PDD alta, né? Com custos não recorrentes, negociação de contratos, devolução de imóveis. Isso eu acho que a gente não vai ver. Mas ainda também não vê a margem retornando a pleno vapor. Mas uma margem já muito melhor do que a gente viu nos anos passados. E se essa tese realmente estiver certa, Zataro, a gente não vai ter uma empresa que vai crescer um pouquinho. Ela vai crescer como um business digital, que é o que ela está se propondo a fazer. E aí eu imagino que o múltiplo vai ser outro, né? Então, é um pouco isso do que a gente está vislumbrando ali. Hoje, muitas empresas se apresentam como soluções digitais, ensino híbrido, né? Mas aí tem que ter muito cuidado, né? Porque não é que você abre uma sala ali no Hangout ou no Zoom e bota os seus alunos online que você tem produtos digitais, né? É muito diferente. Produto digital é um produto que uma pessoa consiga fazer por um celular, sabe? Então, que custe R$100 por mês, que a pessoa consiga ver ali no ônibus quando ela está indo, né, de casa para o trabalho. Isso dar uma solução que já seja nativa digital, né? Então, é um pouco essa transformação que a gente está vendo ali, está demorando um pouco a aparecer, né? Mas, enfim, é uma tese que eu particularmente acredito bastante, eu gosto. Paola, aproveita que você está falando de Cogna, eu queria aproveitar e tocar em 2 pontos para saber a tua opinião. A primeira delas é a questão da captação de alunos. Eu vejo que empresas, até mesmo como a Ser Educacional, que é pequenininha, consegue captar percentualmente o número de alunos muito mais do que a Cogna. Então, eu queria saber qual é a tua visão com relação a isso. E a outra questão é com relação à Vasta, que fez um IPO grande lá nos Estados Unidos há uns 18, 20 meses atrás,
depois deu um problema lá dentro na Securities and Exchange. Eu queria saber como é que ficou essa questão e o que você vê com relação à Vasta. Uhum. A captação, ela está bem no digital, só que a Cogna, ela tem ali quase 1 milhão de alunos, né? Então, tem o percentual em cima dela é um volume colossal de estudantes, né? Mas, enfim, no digital, ela está captando muito bem, ela já está muito assertiva ali no curso de aquisição de cliente, acho que bem melhor do que a concorrência, mas o presencial passou por uma série de ajustes, né? Então, eles tentaram consolidar nos cursos presenciais cursos de maior valor agregado. São basicamente as saúdes, né, as engenharias e o direito, que por lei não pode ser ofertado online. Então, pelas conversas que eu tive com eles, eu acho que agora essa primeira safra que a gente vai ver aqui em 2022, ela já foi muito melhor. Existem alunos que tinham essa aspiração de estudar presencialmente, não queriam fazer um curso online, principalmente alunos mais jovens, né? Em geral, o perfil do aluno online, em geral, ele é um jovem trabalhador, ali, uma pessoa ali mais com 20 altos, 30 anos, que às vezes já tem uma família, que precisa ali de mais flexibilidade no horário. Agora, alunos mais jovens, especialmente de cursos mais premium, que a família vai poder ajudar financeiramente esse aluno, eles tendem a ter uma preferência a estar lá presencialmente, valorizam aquele network. Então, eu imagino que esse ano a gente já veja uma boa recuperação. Eu não acho que a base de aluno presencial, o número de alunos, Daniel, a gente ainda veja crescimento nela se eu olhar só o aluno físico, presencial. Mas a base consolidada certamente vai ter avanço nesse ano. Vasta. E a Vasta, você tem toda a razão, né? Eles levantaram bastante dinheiro lá para uma tese de aquisições e, no fim, a gente viu alguns negócios, por exemplo, como eles fizeram um licenciamento lá com o Mackenzie, mas muitas das aquisições que a gente acabou vendo eram coisas pequenas, né? Então, as edtechs ali, que complementam o portfólio deles, são aquisições muito interessantes, né? Porque hoje, nesse business de plataforma que eles se propõem a oferecer, você tem muitas portas de entrada para trazer uma escola nova, né? Então, pode ser que, às vezes, a escola ela adota um ensino que é de terceiro, ou ela usa livros, mas, às vezes, ela quer um aplicativo para fazer um relacionamento ali com os pais, ou não, ela quer uma forma melhor de avaliar o nível de aprendizado dos alunos, ela quer um app para fazer a lição de casa remota, e aí uma vez que você cria um relacionamento com essa escola, você pode acessar ela e oferecer outros tipos de soluções. Então, às vezes o mercado não dá o devido valor, porque olha lá, 20 milhões para cá, 30 para lá, parece que são coisas que realmente não vão mover o ponteiro, mas você está criando uma estrutura ali mais robusta, né? E a Vasta, ela sofreu muito, né, também na pandemia. Num primeiro momento segurou, né, porque nenhum pai e mãe gosta de mexer na escola dos filhos, né, em geral a gente toma uma decisão ali quando põe na escola e acha que a criança vai ficar ali só para sair para a faculdade, né. Então os pais seguraram, mas aí a pandemia durando 2 anos, alguns ou não tiveram opção, precisaram tirar para uma escola mais barata. Famílias que às vezes tinham um filho pequeno e tinham que tomar decisão com 3, 4 anos no infantil, poxa, será que eu ponho na escola? Falou, eu não pus até agora eu vou esperar quando realmente for obrigado e aí eu ponho na escola. Então a gente viu algo que nunca tinha acontecido lá. Eles, em geral, fecham um calhamaço ali de contratos, né, que é o que eles chamam de ACV, né, que é o volume de contratos que eles assinaram, e uma vez assinado o contrato, o aluno vai para a escola. E o ACV não foi executado. Nunca tinha acontecido na história da empresa. Mas, enfim, eu imagino também, de novo, que 2022 agora a gente começa a ver uma certa retomada. E aí devemos ver aí um crescimento nesse ano provavelmente acima da média, até compensando uma parte disso, seja com vendas de livros também. Então, com o retorno da aula presencial, você volta a precisar desses insumos. Mas é uma ação que também ficou bem para trás aí, Daniel.
Hoje vale 4 bilhões e meio de reais, né? Quer dizer, basta ver o valor de algumas transações recentes no setor. E claro, né? Quer dizer, quando a gente olha o investimento, o nosso preço médio, se não me engano, é na faixa de 7 ou 6,5. A gente comprou um pouco depois na queda, etc. Né? Mas é uma posição hoje muito pequena, né? Até inferior a 3%. Por quê? Porque a gente não vê nenhum trigger de curto prazo, né, que nos motivasse a fazer um aumento substantivo, né? E estamos lá, mas a gente, assim, estamos tranquilos na questão do valuation e, de fato, a pandemia, ela afetou alguns segmentos. Os shoppings foi um deles, né? Agora, nenhum setor foi tão afetado que nem a educação, porque você ficar mais de um ano fechado, principalmente ela que tinha acabado de investir muito nos campi físicos, né, com expansão, e aquilo perdeu muito valor, né? Tanto que ela fez os ajustes, os write-offs todos no ano passado, mas o aluno, claro, a gente entende que o físico tem uma vantagem, ele merece ser mais caro, e o aluno percebe essa diferença. Mas quando você passa a ficar um ano fechado, e achando que talvez vai fechar, um é R$100 ou R$200, o outro é 800, 900, imediatamente você teve esse movimento que a gente viu, né? Então isso custou, isso foi uma perda permanente que foi gerada, né? Então, assim, se você me perguntar, mas será que esse investimento vai nos dar lucro em relação ao nosso preço? Eu não sei. Ele vai dar lucro em relação ao preço que ele está hoje. Entendeu? Acho que é importante ter isso claro, né? Claro, se a gente entender e conseguir pegar no pullback uma posição um pouco maior, né? Quer dizer, saindo desses 2,5, 2,60, 2,70 e para um tamanho aí mais para 4, 5 antes dessa retomada, obviamente, é outro investimento, né? Rentável. Então, por valuation, a gente entende que está muito atrativo. Mas ainda não temos claro o timing dessa retomada, os triggers, né? Quer dizer, teve essa questão da confiança lá fora, você faz um IPO, e o IPO, ela preferiu, em vez de vender mais ações, ela vendeu muito caro, né? Aquele IPO na Vasta, e o que evitou até a empresa de ir para uma situação de dificuldade de liquidez, foi ter feito o IPO lá e ter feito a oferta aqui. Só para lembrar, ela levantou 2 bi aqui, 2 bi lá de reais, né? Então, isso basicamente... Agora, tudo isso aí, todo esse problema nela passou pela compra cara, né? Da Somos. Da Somos. Ela pagou... Claro. A gente não era acionista na época, a ação, se não me engano, estava R$14 no valor de hoje, a gente olhou aquilo, achou caríssimo. Ela ofereceu 21, 22. Na ação que estava 14, são 6 bilhões de reais. Uma empresa que nem tinha lucro. E boa parte dos impairments que a gente viu no ano passado tiveram origem nesse valor da Somos. A gente começou a investir nela depois que ela já tinha caído no mercado, basicamente toda a Somos. Aí a gente falou, bom, estamos comprando a mesma antiga Croton, né? Com tudo que tinha lá a expansão, e levando a Somos sem o preço que foi pago pela Somos. Eles já fizeram quanto de impairment na Somos? Acho que o ano passado foi da ordem de uns 2 bi. Já tinham feito antes, né? Antes da Covid também, acho que já tinham feito. Então já deve ter caído de uns 6 para 3 a Somos. Já tá mais ok. Bom, vai lá, Zatar.